Salve, salve minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de Sociologia nessa época de confinamento devido ao nosso glorioso coronavírus. Na aula de hoje a gente vai discutir um tema bastante importante dentro dos estudos sociológicos e nós vamos tentar englobar as teorias de dois clássicos do pensamento sociológico, que são Karl Marx e Max Weber, de diferentes correntes sociológicas, e o tema é esse aqui: castas, estamentos e classes sociais. Nessa aula nós vamos tentar entender então como é que as sociedades organizam a sua estrutura de divisão social em camadas sociais. Esse é o nosso tema. E aí, para começar a discutir isso, acho que é importante fazer uma definição inicial, uma definição conceitual, que é a seguinte: quando a gente fala em castas e estamentos, nós estamos falando de um modelo de divisão social que é baseado em uma muito rígida estratificação da sociedade. Estratificação significa o quê? Quando a sociedade não tem mobilidade, quando as pessoas não têm opção de passar de uma camada social para outra camada social, nem de descer na escala de importância social, de status social, nem de subir nessa escala de relevância social. As pessoas nascem numa camada e têm pouquíssimas ou nenhuma chance de se mover no seu status e na sua importância social relativa, ou seja, permanece sempre na camada em que nasceu. Já quando a gente fala de classes sociais, nós estamos falando de um sistema de sociedade em que há mobilidade social. A gente pode discutir até que ponto essa mobilidade é real ou é apenas algo teórico, mas na concepção de sociedade enquanto classes sociais, as pessoas não nascem com um destino pré-definido. As pessoas não nascem como membros de uma camada social pré-determinada por nascimento, por natureza ou por uma questão divina teológica, como é nas sociedades de castas ou estamentos. Nas classes sociais, o posicionamento das pessoas dentro de uma camada social ou outra depende do processo histórico da sociedade como um todo e da inserção do indivíduo e do grupo dentro desse processo histórico. Ou seja, a posição das pessoas nas classes sociais dependem de vários outros critérios que não estão pré-determinados por nascimento. Não são uma herança natural ou um caráter hereditário. Tá bom? Só que para começar a pensar essa questão, acho que é importante a gente pensar no seguinte: nem sempre as sociedades humanas tiveram estratificações sociais nesse sentido de formar camadas sociais. A maior parte da história da humanidade, na verdade, que a gente costuma chamar de pré-história, o que houve foi um sentido comunitário de grupos humanos que viviam num certo padrão de coletivismo e de igualdade. Na medida em que o máximo que havia nessas sociedades tribais originárias era uma separação das pessoas por função sexual na comunidade. Havia uma diferenciação entre homens e mulheres, que também nem era necessariamente uma diferenciação que implicava diferentes graus de poder ou importância social, mas havia uma diferenciação de funções. A questão é, em algum momento da história da humanidade, essas sociedades igualitárias, que foram a marca de toda a formação do ser humano e dos seus primeiros milênios vivendo no planeta, enquanto grupos coletivistas igualitários, isso vai se desfazer com o tempo. E vai se desfazer para dar lugar a diferentes formas de divisão da sociedade em... Acabei de apagar... imbecil. Estamentos, castas ou classes sociais. A maioria dos sociólogos concorda que o surgimento dessa divisão social é um produto direto da complexificação das comunidades humanas. Quanto maiores forem as necessidades de uma sociedade mais complexa, em que haja divisão e separação social das tarefas, divisão do trabalho, em que haja necessidade de coordenação das ações coletivas para garantir resultados de aumento da produtividade ou a capacidade de sustentar mais membros não produtivos, ou seja, gente que não se dedica diretamente à produção de alimentos, mas que pode se dedicar à defesa militar da comunidade, ou pode se dedicar
a funções simbólicas como sacerdotes religiosos, ou a funções administrativas como organizadores de armazéns de grãos e sementes para garantir as próximas colheitas e garantir a sobrevivência dessas sociedades em épocas sem prosperidade econômica, seja lá o que for, os sociólogos costumam concordar, e os historiadores também, que o desenvolvimento da estratificação social, seja ela na forma de estamentos, castas ou classes sociais, se dá muito no sentido de atender às necessidades de uma sociedade cada vez mais complexa que precisa diferenciar e especializar suas funções. Os pensadores marxistas, em particular, costumam considerar que o surgimento da propriedade privada tem relação com o surgimento de duas outras instituições sociais, que são a propriedade privada e o Estado. Então, a ideia de uma sociedade onde as pessoas não são iguais é uma sociedade onde as pessoas não têm direito, o mesmo direito ao acesso aos recursos naturais e à riqueza socialmente produzida pelo trabalho coletivo, em que começa a ter uma diferenciação. Uma parte da sociedade controla os recursos, controla a terra, controla os meios naturais, enquanto uma outra parte da sociedade que não tem acesso a esses recursos naturais, não tem acesso a essas fontes de riqueza, vai ter que trabalhar vendendo o seu trabalho, obedecendo às ordens daqueles que controlam os recursos e meios naturais. E que, portanto, a propriedade privada é a origem da estratificação social e, portanto, a propriedade privada da riqueza, da terra e dos recursos é a origem dos sistemas de poder, da complexificação da sociedade em sistemas de poder e desigualdade entre os homens, em termos de dominação, de quem manda e quem obedece, em termos de exploração, quem trabalha e quem se apropria da riqueza. Tudo bem? Tudo bem. Para conversar sobre essa questão, então, nós vamos trazer esse debate para a sociedade contemporânea, que é o que interessa para nós aqui no nosso debate sociológico. Mas para isso eu quero começar, então, propondo uma interpretação marxista do funcionamento das sociedades humanas. O marxismo considera, por conta de ser uma teoria filosófica, sociológica, econômica, histórica, chamada de materialismo histórico, o marxismo considera que a divisão das pessoas em camadas sociais tem muito a ver com a maneira como se organiza a produção material da riqueza na sociedade, ou seja, que não é a mentalidade, que não é a cultura, que não é a concepção de civilização que define o lugar dos homens na sociedade. Traduzindo e exemplificando, não é porque a igreja diz que Deus cria a humanidade de um tal jeito ou de outro jeito, não é porque os líderes religiosos dizem que os deuses criaram a sociedade divididos em camadas sociais, hereditárias, definidas por nascimento, em que não há possibilidade das pessoas mudarem de classe, não é por causa disso que efetivamente a sociedade cria o sistema de castas. O marxismo vai dizer que essas questões ideológicas, essas questões culturais, essas questões de mentalidade, essas questões do que o Marx chamava de superestrutura, elas são apenas um reflexo da base material, elas influenciam a base material, elas se relacionam, criam um impacto na realidade concreta, mas é da realidade concreta do trabalho, da produção da riqueza e da organização da sociedade para desenvolver a vida material é que nasce a diferença de funções, a diferença de poder e a diferença de nível de riqueza, portanto, a diferença de camadas sociais na realidade humana. Então, acompanha comigo aqui. Materialismo histórico. É materialismo porque parte da maneira como a humanidade produz a riqueza material e aí a sociedade se organiza em camadas sociais para produzir a riqueza material, e é histórico porque se transforma no tempo. É histórico porque não é dado por natureza. É histórico porque é humano, se desenvolve no tempo histórico e também se transforma dentro desse tempo histórico. Eu sempre gosto, quem já teve aula comigo de História Geral no segundo ano do ensino médio, sabe disso,
eu sempre gosto de fazer um desenhinho para representar o pensamento marxista a respeito do que é o materialismo histórico, que é o materialismo histórico dialético, na verdade. E esse desenhinho é uma casinha toda simpática e muito bem desenhada, como vocês podem observar, é quase uma fotografia da realidade, né? Essa é a casinha que a gente vê. Aqui está a terra, né? Casinhas, paredes, o teto, tudo muito bem, tudo muito bom. Então temos a nossa casinha aqui. O que a gente não vê é aquilo que realmente mantém a casa em pé, que é o seu alicerce. Então aqui eu estou colocando os pilares de concreto que servem de base e definem o lugar onde vão ser construídas as paredes, que por causa da fixação permitida pelo alicerce, as paredes vão conseguir sustentar o edifício inteiro, a nossa casinha. Aí o que rola nessa casinha? Se a gente imaginar que essa casinha representa a sociedade humana, nós vamos ter que tentar entender que nas sociedades humanas também há uma base, uma estrutura e um teto. Para que serve a base? Para dar sustentação ao edifício, aquilo que dá a forma. Não dá para você construir uma parede arredondada, um edifício arredondado, sobre uma base retangular. Se o alicerce é retangular, a construção vai ser retangular. Se o alicerce é arredondado, os pilares estão colocados de uma tal maneira que permita a construção de paredes arredondadas, vai ser arredondado. As paredes são o edifício em si, que vai cumprir a sua função, né, de ser um separador entre o mundo externo e o mundo interno do edifício, e dentro separar os cômodos nas suas respectivas funções também. E o telhado é um mecanismo de proteção e defesa dessa construção desse edifício, porque o telhado evita que a água da chuva penetre nas paredes e corroa o edifício para que as paredes não desabem. Tá bom? Vamos pensar a sociedade assim. Para o Marx, então, para o marxismo, a base da sociedade, os pilares de sustentação da sociedade, é o que ele chama de infraestrutura. O que é a infraestrutura? A infraestrutura é a base material da sociedade. O que quer dizer essa ideia de base material? Quer dizer que o alicerce, a infraestrutura, é aquilo que serve de base para a realidade existir. É aquilo que serve de sustentação para a sociedade existir. Então veja, qual é a base material? É a maneira concreta como a sociedade produz riqueza. É a maneira concreta como a sociedade organiza o trabalho, a produção, a circulação e a distribuição da riqueza nesse ambiente social mais amplo. Então está aqui a base material. O nome técnico dessa base material seria modo de produção. Modo de produção. A maneira como a sociedade, em cada época histórica, organiza e executa a produção da riqueza. Modo de produção. Para entendermos o que é o modo de produção, nós temos que perceber que o modo de produção tem 3 características fundamentais. A primeira característica fundamental do modo de produção qual é? São os meios de produção. Coube inteiro? Coube inteiro, olha que beleza. A segunda característica do modo de produção são as forças produtivas. E a terceira característica são as relações de produção. O que significa isso? O meio de produção é aquilo que é base para que o trabalho possa existir e possa produzir riqueza nessa determinada sociedade. Ou seja, o meio de produção é aquilo que é indispensável para que o trabalho humano, para que a atividade humana se execute, gere riqueza e gere desenvolvimento. Vamos dar um exemplo? Se a riqueza é agrícola,
o meio de produção agrícola, que é a base indispensável para que o trabalhador produza riqueza agrícola, é a terra. Sem terra não tem como plantar, não tem como colher. Então, o meio de produção agrícola é a terra. As fábricas são meio de produção. O próprio capital, o próprio dinheiro pode ser considerado meio de produção, porque com o capital você monta vários tipos de negócios dentro de uma economia capitalista. Você pode montar uma escola, você pode montar um banco, você pode montar uma loja. Então, dentro da atividade econômica, o que gera a riqueza, seja essa riqueza concreta, material, a produção de alimentos, a produção industrial, a produção de tecnologias, seja essa riqueza uma riqueza de troca, de circulação da riqueza, como no comércio, como nos bancos que negociam. O comércio negocia produtos, os bancos negociam dinheiro. Mas seja como for, o meio de produção é aquilo que torna possível a produção e a circulação da riqueza em escala social. Beleza? Se um grupo dentro da sociedade controla os meios de produção, esse grupo se torna a classe social dominante na leitura do Karl Marx, na leitura marxista da realidade. Por que se torna a classe social dominante? Porque ao controlar os meios de produção, o que acontece? Essa camada social que controla os meios de produção se impõe sobre as outras. Porque o resto da sociedade que não controla meio de produção nenhum, vai ter que ou viver precariamente, sem ter fonte de produção material da riqueza, ou vai ter que entregar o seu trabalho de alguma forma, vai ter que negociar formas de trabalhar nos meios de produção que pertencem a outra pessoa. E aí, claro que essa pessoa que entrega a sua força de trabalho, entrega o seu tempo de vida para trabalhar nos meios de produção que pertencem a outra pessoa, ela não vai ser dona de si mesma, ela não vai ser dona do que produz, ela não vai ser dona das decisões que ela executa ao produzir. Não é ela que decide o que vai plantar, quanto vai plantar, onde vai plantar, qual é a técnica de plantação. É o dono do meio de produção que decide tudo isso. O tempo que ela vai trabalhar, etc, etc, etc. Então, o trabalhador se torna uma força produtiva, assim como as ferramentas ou as máquinas. Uma força produtiva que vai ser comandada e gerenciada pelos proprietários dos meios de produção. Nesse cenário, então, o fato de dominar os meios de produção dá a essa camada proprietária o poder de controlar as relações de produção. O que são as relações de produção? É a maneira como o trabalho e a geração da riqueza acontecem na prática mesmo da vida da sociedade. Ou seja, decidir, ter o poder de decidir a vida, a atividade humana, a divisão da riqueza produzida, a separação das funções. Então, por exemplo, eu quando estou dando uma aula, eu sou uma força produtiva, eu produzo mensalidades para a escola. Porque eu e todos os professores atraímos os alunos que vão vir estudar nessa escola e vão permanecer estudando nessa escola e, portanto, vão pagar mensalidades, que é o que vai gerar lucro para o dono da escola. Agora, apesar de eu fazer um trabalho intelectual que me dá certo poder de decisão, eu não decido algumas coisas essenciais sobre o meu trabalho. Eu não decido que hora que eu vou trabalhar. O meu expediente geralmente é das 7 a 1h30 da tarde e já era. Não sou eu que decido como é que está dividido o meu tempo nesse expediente. Quantas horas de aula eu vou dar em cada turma, também não é uma decisão que me compete. Que tipo de disciplina eu vou lecionar? Então, eu sou contratado para dar aula de história ou dar aula de sociologia. Então, se eu quiser dar aula de física, eu não posso. De vez em quando fazer um comentário sobre física, biologia dentro de um contexto, beleza. Mas dar aula disso eu não posso. Por que não? Porque eu não fui contratado para isso. Meu contrato de trabalho estipula que eu dou aula de história e ou de sociologia. Veja bem, então eu não controlo as relações de produção. Se eu não controlo as relações de produção, eu não decido o que, como, quanto, quando, com que velocidade, com que qualidade vai ser feita a produção. Eu só sou dominado por quem cria as regras, que é quem controla o meio de produção. E aí, aquela riqueza que eu produzo, no meu caso, mensalidade escolar, no caso de um agricultor, produto agrícola, no caso de um operário, produtos industriais, no caso de um programador, programas de computador, no caso de um enfim, seja lá, um vendedor, relações de venda, de compra e venda comercial,
Eu não sou dono do produto do meu trabalho, porque eu não comando as relações de produção, meu tempo não pertence a mim, até para cagar e mijar não sou eu que decido, tem um intervalo para isso. Se todo dia na hora da área eu sair para fazer minhas necessidades fisiológicas, eu vou ser demitido, porque o tempo não pertence a mim. O que eu faço com o tempo não pertence a mim. Eu não tenho poder de decisão sobre a minha vida, sobre o meu trabalho e nem sobre o produto do meu trabalho. Então, eu me torno só uma força produtiva que sou comandado pelo proprietário dos meios de produção. E é ele quem vai concentrar a riqueza. Então, modo de produção é a maneira como se organiza o trabalho, a produção, a circulação e a concentração da riqueza na sociedade. Aí os marxistas vão dizer o seguinte: a partir dessa infraestrutura, então, as paredes do nosso prédio social vão se desenvolver, que são as nossas estruturas sociais, ou seja, as classes sociais. Ou seja, as classes sociais são as diferentes camadas da sociedade. Para o marxismo, a sociedade capitalista tem duas classes sociais básicas. E na história da humanidade, sempre são duas as camadas ou classes sociais básicas. Os proprietários dos meios de produção, proprietários não, né? Proprietários dos meios de produção e os não proprietários. O nome disso, na prática histórica, varia de época para época. Na nossa época, que é a época capitalista, essa galera vai ser chamada, os proprietários são os capitalistas ou burgueses. E os não proprietários são os trabalhadores ou proletários. Na época do feudalismo, eram os senhores feudais e os servos. Manja? Tá bom de ver aí? Deixa eu ver. Mais ou menos, né? Capitalistas ou burguesia, trabalhadores ou proletários, no modo de produção do capitalismo, que é a sociedade contemporânea. É a sociedade que nós estamos estudando. Tá bom? Aí, o que os marxistas vão dizer para nós, então? Claro que não dá para enquadrar todo mundo nessas categorias básicas. Tem gente que não se enquadra aí, por exemplo. Tem gente que não consegue sequer vender o seu tempo de trabalho. Não consegue sequer se colocar como não proprietário. Aí, o que acontece com essa gente? Essa galera acaba virando o que o marxismo chama de lumpen proletariado. Lumpen é esfarrapado. Aquele que é o marginalizado, aquele que é o mendigo, o trabalhador precário, o trabalhador que nem conseguiu vender o seu tempo de trabalho para um proprietário dos meios de produção para ter uma relação de produção formal. Ele vai ter que se virar nos 30. Ele não é um excluído, porque o fato de ele existir torna as condições dos trabalhadores piores. Porque se tem gente que nem conseguiu vender o seu trabalho, quem consegue vender acaba tendo que aceitar vender o seu tempo de trabalho por um preço menor. Mas é uma galera que não é não proprietária, mas não é propriamente trabalhadora, porque não está vendendo o seu trabalho. Tem uma camada que é intermediária entre as duas, que é a chamada pequena burguesia, ou os profissionais liberais, se você preferir, tipo um advogado. Um advogado não ganha dinheiro pela exploração do trabalho de outros trabalhadores que são gerenciados pelo burguês. Então, o advogado que tem seu escritório, ele ganha dinheiro com o seu próprio trabalho. Então, ele é um trabalhador. Mas, ao mesmo tempo... Nossa, eu escrevi proprietário aqui também. Meu Deus, eu estou ficando analfabeto. Acho que é o coronavírus. Proprietários. O advogado, né? Então, ele não ganha dinheiro vendendo o seu tempo para um patrão. Ele vende o seu trabalho direto para um cliente. Então, quando eu vou no escritório de advocacia, eu quero o trabalho daquele advogado, porque eu considero aquele advogado competente. Então, ele trabalha e ganha dinheiro vendendo o produto do seu trabalho. Então, ele controla a qualidade, o ritmo, a quantidade, e ele é o dono do produto do trabalho.
Diferente, sei lá, de um advogado que trabalha num escritório. Aí ele está vendendo o tempo dele, porque ele é um empregado de um outro advogado mais poderoso, mais rico, mais importante, que montou um escritório de advogados e paga um salário para aquele cara que está trabalhando como advogado ali e não é dono do que vai ser pago para o escritório. Ele fica só com a parte do salário dele. Então aí ele se torna uma força produtiva. Beleza? Então, mas essa é a estrutura básica. E aí o marxismo vai dizer o quê? Que além dessa estrutura básica, acaba tendo mais um elemento. E esse elemento é o que o marxismo chama de, vou colocar aqui em cima, de superestrutura. O que é a superestrutura? Superestrutura a gente pode definir como as formas imateriais de poder. O que são as formas imateriais de poder? São as formas de poder que não estão baseadas na exploração direta do trabalho e na apropriação direta da riqueza. São formas de poder que são indiretas, são ideológicas, são imateriais. Então, por exemplo, o que a gente pode enquadrar como formas imateriais de poder? A gente pode enquadrar, por exemplo, o Estado, com suas leis, com sua polícia. Por quê? O policial ele não é o meu patrão que me manda trabalhar do jeito que ele quer. O policial é um representante de um símbolo. O policial é a materialização do poder simbólico do Estado de me obrigar a cumprir a lei e de me punir, de me prender se eu não cumprir a lei. Então a lei é uma abstração. A lei é algo simbólico, que se materializa através da função do Estado. Mas eles não estão explorando diretamente a riqueza, eles cobram impostos da gente, mas eles não exploram diretamente a riqueza. Eles são uma força simbólica, materializada como um poder de governo, que faz com que as pessoas aceitem essa estrutura. Então, se eu vou lá e ataco a fábrica do meu patrão e roubo as máquinas para montar a minha fábrica, quem que vai me prender? O Estado, através das leis e da polícia. Por quê? Da justiça também. Por quê? Porque o Estado criou a regra de que a propriedade privada dos meios de produção é um direito de quem tem grana. Então, se eu desrespeito a propriedade privada dos meios de produção porque eu não quero mais ser explorado, foda-se que eu não quero mais ser explorado. O Estado é uma estrutura de poder simbólico que se materializa na prática para garantir a continuidade disso aqui e disso aqui. Ou seja, o Estado existe como um telhado da casa, como uma superestrutura para impedir que os trabalhadores, ou os marginalizados, ou os revoltados, destruam, pelo crime ou pela revolução, destruam esse sistema de poder. Entendeu? Tem outras formas imateriais de poder. A escola é uma forma material de poder, porque apesar da gente ter brecha para discutir coisas que criticam o sistema, a escola foi criada para adaptar a gente ao padrão do sistema. Família é uma forma imaterial de poder. A religião é uma forma imaterial de poder. Os meios de comunicação são formas imateriais de poder que ajudam a dar a proteção, dar a sustentação, dar a manutenção dessa estrutura de poder do Estado. Tudo bem, gente? Até aqui está tranquilo? Então essa é a visão marxista sobre a organização da sociedade em classes sociais. Eu vou dar uma pausa aqui para tomar uma água e já volto. Olha só, gente, como a tecnologia é um negócio maravilhoso. Eita, espera aí que deu pau aqui. Aí. Como a tecnologia é um negócio maravilhoso, retomei a gravação. Além de estar hidratado e saudável, apaguei a lousa nesse intervalinho e agora a gente pode continuar para falar de um outro pensador sociológico clássico que vai tentar explicar para a gente também o funcionamento das estruturas de divisão da sociedade em camadas e classes sociais, que é o nosso amigo Max Weber. Então, o que o Weber e o weberianismo vão dizer sobre a sociedade
no capitalismo moderno. O Weber considera que a análise marxista sobre a estrutura das classes sociais, beleza. Porque muita gente divide, né, não só gente assim leiga, mas muito sociólogo e economista tal, considera que classes sociais é apenas a divisão da sociedade em faixas de renda. Então a classe alta são os ricos, a classe média são os mais ou menos, e a classe baixa são os pobres. E aí tem pobre muito miserável, pobre que está quase classe média. E tem classe média baixa, classe média média, classe média alta. Aí tem os ricos, os muito ricos e os super ricos, sabe? Divisão de classes sociais como se fossem faixas de renda. Nós, sociólogos críticos, não concordamos com essa ideia. Para nós, classe social, camada social, tem a ver muito mais com a quantidade, muito mais do que apenas com a quantidade de dinheiro que você tem. Tem a ver com a função que se executa dentro da sociedade e tem a ver também com o status, com o reconhecimento, com a valorização que você, enquanto indivíduo, e você, enquanto membro de uma determinada camada dessa sociedade, tem. Então, o Marx vai dizer para nós que as classes sociais têm a ver com o sistema de produção. Tem a ver com a propriedade privada dos meios de produção e as formas de poder e dominação do capitalismo. O Weber vai dizer que isso é um fator importante, mas para o Weber só isso não explica, porque a sociedade capitalista não é apenas 100% capitalista, ela está entrelaçada com outras formas de poder e dominação que são pré-capitalistas, e outras formas de poder e dominação que são projeções de um futuro que nós não sabemos ainda se vai continuar sendo capitalista ou não. Então, o Weber divide a sua compreensão da realidade em 3 esferas da vida humana, que são interrelacionadas. Dá para você enxergar? O laranja é meio bosta nessa lousa, né? Mas acho que dá para ver. Então, 3 ordens, 3 esferas, 3 diferentes áreas de atuação das pessoas na sociedade. Então, todo mundo se coloca nessas 3 esferas de algum jeito. E quem é mais poderoso é quem consegue ter uma posição de destaque nas 3 esferas ao mesmo tempo. Ficou esquisito esse desenho, velho. Mas, enfim, o Weber vai dizer que nós temos uma ordem econômica, uma ordem social e uma ordem política. Na ordem econômica, né, na organização econômica da sociedade, as pessoas podem se dividir em diferentes classes sociais. Seja pelo nível de renda, seja pela maneira como as pessoas se relacionam com os meios de produção e a acumulação da riqueza, ou seja, patrões empregados, burgueses e proletários, capitalistas e não capitalistas. Aí dentro dos capitalistas a gente pode ter os mais ricos e os mais pobres, dentro dos proletários a gente pode ter os mais remediados e os mais pobres. Ou, na verdade, dentro dos capitalistas os mais ricos e os menos ricos, dentro dos trabalhadores os mais pobres e os mais remediados. E aí podemos ter uma camada média de profissionais liberais, de intelectuais, de pessoas que trabalham em funções do Estado, funções de administração e controle social, que não se encaixam propriamente como classes sociais marxistas, mas que fazem parte dessa ordem econômica, dessa maneira como dentro da sociedade estão divididas as diferentes camadas sociais com base em critérios ligados ao trabalho e à riqueza. Mas o Weber diz que isso é só um aspecto da nossa vida em sociedade. Outro aspecto é a nossa vida na sociedade do ponto de vista do reconhecimento, da valorização e da nossa posição social. Então aqui o Weber vai dizer que as pessoas se dividem em estamentos sociais. O que são estamentos? Em diferentes camadas de reconhecimento social. Gente que é mais valorizada ou menos valorizada, não pela grana que tem, mas pelo status que carrega. O status social. O que é o status? A posição social, o reconhecimento social. Então, por exemplo, figuras como militares ou
líderes religiosos, eles não são classe social dominante, porque eles não são, teoricamente, né? Porque hoje nós temos um movimento religioso cristão no Brasil cada vez mais parecido com empresa capitalista e cada vez menos parecido com organização religiosa. Mas vamos falar da Igreja Católica. Um padre, que é mais tradicional, um padre católico, ele não é importante na sociedade porque ele é rico. O padre pode ser pobre pra caralho, não faz diferença. Os monges franciscanos são um tipo de líder religioso que a primeira regra do franciscanismo é o desapego em relação à riqueza. Os caras são pobres, andam descalço na rua, de chinelão, andam com aquelas batinonas, aquelas roupas marronzonas, assim, tipo um saco de batata, enfim. Mas de onde vem, então, a importância dessa galera, desses padres na sociedade? Não vem do fato deles serem burgueses, não vem do fato deles serem proprietários dos meios de produção, deles serem capitalistas e acumularem lucros e riquezas. Vem do quê? Da influência que eles têm na sociedade. Então, o status social é a capacidade de, pela sua posição social, influenciar as pessoas na sociedade. Os militares também. Um militar ele pode ter mais grana ou menos grana. Se ele é um oficial, um alto oficial, um general, ele tem dinheiro pra caralho, privilégio pra caralho, mordomia pra caralho. Aliás, é uma das galera que mais tem mordomia nessa porra desse país, são os altos oficiais das Forças Armadas. E como diria o nosso filósofo contemporâneo Jair Messias, tem que dar uma olhada nisso aí, tá ok? Porque ninguém olha pra isso aí, tá ok? Porque os caras só falam de mim e não falam disso aí, tá ok? É isso aí, tá ok? Mas tem também o militar de baixa patente. O cara mal tem um salário suficiente para sustentar com dignidade sua família. Mas, de toda forma, sendo militar, ele usa um uniforme. Ele é uma pessoa diferenciada em relação às pessoas comuns que são chamadas de civis. E aí ele tem um status social diferente, uma respeitabilidade social diferente, uma influência social diferente. É uma influência tão grande, essa aura simbólica que os militares carregam, que tem um monte de retardado no Brasil hoje em dia, dizendo que na época da ditadura militar que era bom, temos que fazer uma intervenção militar para salvar o Brasil da corrupção. Mano, quem falou que militar não é corrupto? Você pegar qualquer livro, não precisa ser de história, porque história é tudo comunista, né? Não precisa ser de história crítica, não. Mas você pegar qualquer livro de registro de fatos, não tem nem análise, só fato. Aconteceu tal coisa em tal ano, fato. Você vê que tem pelo menos 10 grandes escândalos de corrupção conhecidos durante a ditadura militar. Tem 10 grandes escândalos de corrupção conhecidos, porque a maioria não foi conhecida, porque ninguém podia investigar, e se investigasse e descobrisse, não podia denunciar, porque senão era pau de arara e tortura na sua cara. Então veja, de onde que vem essa aura de que os militares têm uma reserva moral superior, eles têm uma honestidade maior que o resto da sociedade? Isso é mentira. Eles são tão honestos ou tão desonestos quanto todos nós. Eles não são melhores ou piores por serem militares, essa que é a questão. Mas de onde vem essa aura? Vem desse status social, dessa influência social, desse reconhecimento social que vem da farda, né? Do lance da disciplina militar, do lance da hierarquia militar, desse lance todo, que é um status social, né? Não tem a ver com riqueza. E aí, segundo Weber, nós vamos ter ainda uma terceira realidade da nossa vida na sociedade, que é a ordem política. O que é a ordem política? Tem a ver com poder, tem a ver com liderança política, tem a ver com influência no Estado, né? Ou seja, uma pessoa pode ser pobre e pode ser socialmente desvalorizada, mas se tornar um líder importante de sindicato ou de movimento social e conseguir ter bastante influência na sociedade pela sua capacidade de liderança política. Por ser um vereador, por ser um militante, sei lá, do movimento dos sem bala de caju, dos movimento que luta do sindicato dos trabalhadores, da indústria das drogas infantis, sei lá. Mas o cara pode ter politicamente uma influência na sociedade de modo a conseguir liderar um movimento que tem impacto na sociedade sem ser rico e sem ser socialmente conhecido. Ele pode ser da ralé, e ainda assim ter uma força política por conseguir movimentar
um grande número de pessoas em torno de uma luta, em torno de uma reivindicação, em torno de uma ideia política. E aí, aqui nesse campo, as pessoas se dividem em partidos políticos, direita e esquerda, partidos conservadores ou progressistas, liberais ou conservadores, revolucionários ou reformistas, enfim. Então, é nessas três realidades, segundo Max Weber, que o ser humano constrói a sua existência efetiva na sociedade. Eu saí da frente da câmera, para vocês conseguirem dar uma olhadinha melhor. Aí eu devia ter feito isso com o marxismo também, né? Mas não vou gravar de novo. Demorou muito, deu muito trabalho. E aí, quem são as pessoas realmente poderosas? São as pessoas que conseguem reunir todos esses elementos de influência econômica, influência social e influência política. Beleza? A partir disso, então, o Max Weber vai defender a ideia de que isso vai gerar formas de dominação das pessoas que conseguem exercer poder nessas três esferas. Isso vai gerar uma forma de dominação de algumas pessoas sobre o resto da sociedade. E aí eu vou pausar um pouquinho para apagar a lousa, e aí a gente volta para ver as formas de dominação. Tudo bem? Então segura a bronca aí, que eu volto, você não vai nem ver. Voltando aí, galera, será que eu consegui? Eu consegui. Dá uma olhada então no que eu coloquei na lousa aqui, ó. Vou até sair da frente. Você consegue enxergar bem? Nós temos então, olha eu aparecendo aqui no cantinho, ó. Minha cabeça. Nós temos então, quando a gente trata das formas de poder na sociedade, nós temos três diferentes motivos que fazem as pessoas se submeter. Ou seja, se alguém domina, é porque alguém é submisso. Se alguém manda, é porque alguém obedece. Então, quais são os motivos que levam as pessoas a conseguirem mandar e os outros a aceitarem obedecer? O primeiro tipo de motivo da dominação e da submissão, segundo Max Weber, seriam os motivos racionais. Ou seja, os motivos que são resultado das pessoas refletirem e chegarem a uma conclusão de que vale a pena obedecer aquilo, de que vale a pena obedecer aquela forma de poder. E, por outro lado, é a forma de poder que se impõe também por um motivo racional, ou seja, se impõe como uma necessidade lógica para o bem ou o bom funcionamento da sociedade. Então, por exemplo, eu aceito obedecer à lei de trânsito por um motivo racional. Qual é o motivo racional? Se eu não obedeço, o trânsito vira um caos, ninguém anda para frente e para trás e ninguém chega em lugar nenhum. Então, é racional obedecer às leis de trânsito, porque ao obedecê-las, a gente garante o quê? O bom funcionamento da circulação do trânsito e, portanto, isso gera uma forma, um tipo de dominação que é a dominação legal. Então, o motivo racional da obediência leva a um tipo de dominação, que é a dominação legal, que é baseada na lei, é baseada no Estado, é baseada num cálculo racional de que, bom, eu vou obedecer isso porque eu vou levar vantagem com isso. Então, eu aceito essa forma de poder porque essa forma de poder faz sentido para mim. Tudo bem? O segundo motivo de dominação e submissão são os motivos tradicionais. Os motivos tradicionais são aqueles que vêm, obviamente, da tradição, dos costumes que já estão arraigados na sociedade. Pode ter um caráter religioso, pode ter um caráter simplesmente de ancestralidade, de folclore ou de cultura popular, ou de tradição familiar, enfim, tradicionais, que vêm do passado, arraigado por muitas gerações e gera um tipo de dominação, também chamada de tradicional, que é a dominação que faz com que as pessoas aceitem isso porque não questionam, é como se fosse algo natural, como se fosse algo que sempre existiu, por motivos religiosos ou por motivos tradicionais, por motivos de que sempre foi assim ou porque os deuses disseram que tem que ser assim, eu não questiono e obedeço. Dominação tradicional por motivos tradicionais. Vou dar um exemplo. Muito da hora, que é a sociedade de castas, muito da hora e muito triste, na verdade, que é a sociedade de castas na Índia. Como é que funciona a sociedade de castas na Índia? Os hindus têm um sistema social de organização milenar. Deixa eu apoiar essa cadeira aqui que eu vou dar uma sentadinha. Um sistema de dominação que é milenar, que é a sociedade de castas. A sociedade de castas hindu, eu não digo indiana, porque ela é hindu, é da cultura hindu, da religião hinduísta, ela está baseada num preceito religioso. E o preceito religioso é o seguinte, de que existe um negócio chamado karma. Karma, tudo que você faz durante a vida gera um karma. Se você teve uma vida justa, honesta,
boa, que respeitou a vida alheia, respeitou os seres vivos, respeitou, enfim, a existência humana, entrou em harmonia com o resto não só da sociedade, mas entrou em harmonia com o resto da existência, você vai produzir um karma bom, um karma positivo. Um karma é aquilo que você leva de herança da sua vida. Então você vai levar uma herança positiva, você vai purificar a sua alma. Por outro lado, se você for um grande filho da puta, você vai construir um karma negativo. E aí você vai sujar a sua alma, né? Você vai tornar a sua alma mais impura. E isso te leva, como os hindus acreditam que o karma existe porque existem reencarnações sucessivas, a mesma alma encarna em muitas vidas até chegar à iluminação completa e poder habitar o mundo divino. Os hindus consideram, então, que se o seu karma é negativo, na próxima vida, você vai voltar numa camada social bosta para pagar os seus pecados. E se o seu karma for positivo, na próxima vida, você vai nascer numa camada social melhor do que na vida anterior, que é para você continuar o seu caminho de purificação e desenvolvimento da alma. Sacou? Isso significa, então, são 7 camadas na sociedade de castas indiana. E as pessoas não podem casar com pessoas fora da sua casta. Por quê? Porque a casta é uma questão hereditária. Aquela família faz parte daquela casta, por quê? Porque todas as almas que nascem nos corpos daquela família são almas destinadas a tomar no cu, se forem das camadas inferiores, ou a se dar bem e se purificar se for das camadas superiores. Porque estão mais perto do Brahma. Brahma é o deus máximo da teologia hindu. Então, as castas são como se fossem as partes do corpo do Brahma. Os Dalits, ou os intocáveis, são a camada mais impura da sociedade, são os pés do Brahma, né? Porque tocam o chão, tocam a imundície do mundo. E aí, a cabeça do Brahma são os Brahmanes, que é a camada superior da sociedade. Aqueles que já estão quase prontos para não ter que reencarnar mais e para viver a iluminação completa da alma. Então, você já parou para pensar? Numa sociedade de castas como essa, a estratificação é tão rígida, por causa de ser uma dominação tradicional, é tão rígida que é impossível mudar de camada social. Porque se você é de uma camada inferior e se revolta contra isso e tenta melhorar de vida, sabe o que você está fazendo? Você tem que levar em consideração que isso é tradicional, é de uma crença religiosa profundamente arraigada na cultura e da mentalidade hindu. Se você se revolta contra a sua condição de só tomar no cu porque você é de uma camada social inferior, dos Dalits, dos intocáveis, sabe o que isso representa? Você não aceitou o seu karma. Se você não aceitou o seu karma, você está condenando, você não está purificando a sua alma, você não está pagando os seus pecados, você não está tendo uma postura digna diante dos deuses e dos homens. Então, na próxima encarnação, você vai nascer pior ainda. O que é pior do que a pior camada da sociedade? Sei lá, você pode nascer uma barata. Ou sei lá, você pode nascer a tampa da privada do Silvio Santos. Imagina quanta bosta mole aquele velho faz. Você pode nascer... você pode nascer o pelo do saco do velho da Havan. Já pensou? Então, por isso, por motivos tradicionais religiosos, é que as pessoas aceitam sua posição social, não questionam sua posição social. E recentemente teve uma notícia, inclusive, de que teve um rapazinho da camada social inferior, os Dalits, que se casou com uma moça de uma camada social um pouco superior. Não superior, mas uma camada social média. Porque eles se apaixonaram, blá, 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 aquela coisa de filme de Hollywood. Sabe o que aconteceu? Pessoas tradicionalistas, o famoso cidadão de bem, né? Tradicionalistas que defendem o respeito à religião acima de tudo, mataram o cara. Mataram o rapaz. Porque onde já se viu alguém que é Dalit, impuro, ousar sujar com a sua impureza uma jovem de uma camada social superior. Isso porque é proibido esse tipo de discriminação com base na religião, na Índia, proibir casamentos entre as castas desde 1950. Imagina se fosse permitido. Ainda estão matando gente lá por causa disso. Então isso é dominação tradicional. O último tipo de motivo de dominação são os motivos afetivos, ou seja, a pessoa que aceita ser submissa e que aceita a dominação de alguém porque se apaixona, não se apaixona romanticamente, mas se apaixona pela liderança daquela pessoa. Tipo Getúlio Vargas, sabe? Populismo.
Nossa, Vargas é o pai dos pobres. Você lembra dessa fita? Ou pode ser Bolsonaro. Bolsonaro é o defensor do cidadão de bem. Ou pode ser Lula. Lula é o defensor dos trabalhadores. Então essa galera que segue cegamente um líder com base em motivos afetivos, ou seja, de uma afetividade, de um sentimento de pertencimento, um sentimento de simpatia e liderança por aquele líder, pelo carisma dele, né? Carisma é o quê? A aura dele, a capacidade dele de convencer, de mobilizar, de apaixonar as pessoas. Isso torna então um tipo de dominação carismática, que é a dominação desses políticos populistas, desses políticos populares, desses líderes religiosos, que misturam religião com a capacidade de manipular as pessoas para criar uma dominação carismática. Então tem gente que ama mais o Malafaia do que ama propriamente Cristo. Manja? Ama mais o Marco Feliciano do que ama propriamente Deus. Então é esse rolê. Essas são as formas, os motivos de dominação e submissão e os tipos de dominação e submissão, segundo Max Weber. Belezinha, minha gente? Por hoje é isso. A gente encerra, então, essa nossa aula sobre estamentos, castas e classes sociais. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar bem. E aí eu mando para vocês o roteirinho de estudos logo menos. Belezinha? Um abraço, vou desligar o rolê. Até a próxima.